Seja muito bem-vindo, pontualmente 12:30, e começa agora o Meio Dia Catarina dessa quarta-feira, dia 29 de novembro. E sempre lembrando que você faz parte do programa se interagir conosco através das nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram, em @meiodiacatarina. A nossa fanpage no Facebook é /meiodiacatarina. E além disso, também você pode mandar o seu recado, se for mais cômodo, através do WhatsApp, 48 99608 7554. Antes de a gente começar de fato o programa com as reportagens, deixa eu só dar uma informação aqui, que até o fim do ano, como sempre acontece, vai para votação na Assembleia Legislativa os projetos que são considerados prioritários antes do recesso parlamentar. E dentre esses projetos, segundo informação da presidência da Casa, hoje presidente da Assembleia Legislativa é o deputado estadual do PP, Silvio Drevek, ele confirma que vai à votação as pensões dos ex-governadores. Para você ter uma ideia, é um projeto muito polêmico, que é de autoria do padre Pedro Baldiceira, do PT. Você vê também, o padre Baldiceira, desde 2011, é deputado estadual, ainda segue por lá. E tem um outro detalhe: custa por ano 3.700.000 essas aposentadorias de ex-governadores. Aí vamos para aquela conta lá, amor, do alargamento da faixa de areia, rapidinho. 3 anos de economia, se alarga a faixa de areia aqui em Florianópolis. Está resolvido o problema, né? Ou seja na Praia de Canasvieiras, ou seja na Praia dos Ingleses, enfim. Recurso existe, desde que ele seja bem aproveitado. E nesse caso, a pensão de ex-governadores passou da hora da gente repensar, porque aquilo até que eu disse ontem, né? A gente tem que pensar com cabeça de um país que tem uma economia enxuta e não economia de uma potência mundial, porque pelos gastos públicos que nós temos, quantidade de assessores nos gabinetes, comissionados, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, no Congresso Nacional como um todo, né? Enfim, são verbas absurdas que não condiz com a realidade do Brasil. E a gente volta a insistir para que o poder está na sua mão. Ano que vem, 2018, a eleição, aquela história. Se continuar votando como você sempre votou, né? Aí, obviamente, algumas pessoas buscam outra solução e tal, mas, de uma maneira geral, se um todo da população seguir votando, como vem votando já há algum tempo, as coisas vão continuar, né, Mu? Ou às vezes é manipular. Exatamente, se deixa manipular, lembra o Mu aqui. E não adianta também alargar a faixa de areia e jogar esgoto na água. Aí o Mu tá lembrando, não vai adiantar também vocês aí, alargar a faixa de areia e jogar esgoto na água, né? Como a gente viu aquela lambança que foi feita na Praia dos Ingleses aqui, né? No ano passado, pelo amor de Deus, terrível, terrível, terrível. Mas enfim, vamos nessa. Olha só, um paciente que reclamava da demora no atendimento médico provocou uma série de atos de vandalismo na unidade de pronto atendimento médico no norte da ilha de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Veja. Fotos feitas no local registraram os estragos na sala de atendimento. De acordo com a própria Secretaria Municipal de Saúde, que divulgou uma nota, o paciente teve uma crise de ansiedade e, durante o surto, danificou vários materiais. A polícia militar foi chamada, mas quando chegou, a situação já estava controlada pelos profissionais da unidade. Com relação ao atendimento, a nota esclarece que os 3 clínicos escalados para o plantão apresentaram atestado médico. Por isso, os pacientes graves foram atendidos pelo cirurgião e pelos pediatras. Ainda de acordo com a assessoria de imprensa, a Prefeitura publicou um edital de contratação de uma empresa para fazer a suplementação dos plantões nas UPAs. Numa situação como essa, não fica difícil a gente entender, por exemplo, né, por que é tão complicado você contratar médicos, né? Porque eles correm esse tipo de risco. E ali a ação da pessoa que cometeu esses atos de vandalismo se justifica, claro, desde que essa questão psiquiátrica dele não esteja bem resolvida. É um risco que se corre, evidentemente. Não é certo? Claro, não é certo. Mas daí a gente vai entrar num debate psiquiátrico, né? Que é muito mais delicado, cada um sabe de si. E uma lei em São José exige que os estacionamentos rotativos cobrem dos usuários pelo tempo fracionado. Ou seja, por exemplo, você pagou 1 hora e aí foi para a 2ª hora, seu Nereu. Você tem que pagar ali, por exemplo, 1 hora e 5 minutos.
se você ficou 1 hora e 5 minutos e não 2 horas. Pois bem, o PROCON lá de São José está verificando se o que foi estabelecido está ou não sendo cumprido. E adivinha? Veja na reportagem de Lucas Miranda e Nereu Filho. Já faz mais de 1 ano que a lei entrou em vigor. Anteriormente, se o veículo ficasse mais de 15 minutos em um estabelecimento comercial, pagaria hora cheia no estacionamento. Mas desde outubro do ano passado, de acordo com uma lei municipal, a cobrança em todos os estacionamentos rotativos particulares de São José deve ser feita de 15 em 15 minutos, com no mínimo 5 minutos de tolerância. Segundo o PROCON, dos 70 estacionamentos fiscalizados, apenas 3 de shoppings aqui de São José não aceitaram a lei. Por isso, já foi aplicada uma primeira multa. O próximo passo é uma segunda multa e esse prazo já está vencendo. E a partir daí, os estacionamentos podem ser fechados. Já passou o prazo que o artigo 4º estabelece, que na primeira autuação ela é advertida, na segunda multa de 10 URM, na terceira o dobro da multa e na quarta suspensão do alvará por 90 dias. Se não se regulamentar nesses 90 dias depois da suspensão, o alvará é cassado e o estacionamento deixa de funcionar e de poder trabalhar nesse ramo. A primeira multa é de R$ 1.777 e a segunda, o dobro desse valor. Os estabelecimentos que não se adequaram à lei entraram com recurso na Justiça. O Shopping Itaguaçu, em nota, informou que aguarda decisão judicial e que esta será cumprida visando o melhor para seus consumidores. O Continente Park Shopping também afirmou que recorreu da decisão e aguarda parecer administrativo sobre a questão. O Shopping Ideal não se pronunciou. Para os consumidores, a lei é justa. Com certeza, né? Pagaria efetivamente o tempo que tu utilizou do estacionamento. Paguei R$4 e fiquei uns 20 minutos só. 20 minutos? Uhum. Uma coisa que seria boa, então, se essa lei de fato funciona. Muito bom. Seria muito bom. Acho que se existe uma lei, companheiro, a lei tem que ser cumprida. O PROCON de São José continua fiscalizando e acredita que a lei deva ser mantida. O estacionamento, ele não pode cobrar por aquilo que o consumidor ele não usou. Ou seja, a partir do momento que ele tira o carro, segundo o entendimento do relator da ADIM, e outra pessoa vai e coloca o carro no mesmo local, isso caracteriza enriquecimento ilícito. Porque ele alugou aquela área por 3 horas, só que a pessoa não ficou por 3 horas, a pessoa saiu, veio outra pessoa e colocou no local. E aí a gente fica pensando, né? Então para que existe a votação, por exemplo? Para que existe a Câmara de Vereadores, vem cá? São José. Vai existir a Câmara de Vereadores de São José simplesmente para referendar nome de rua? Para qualquer outro tipo de atitude ou de atos menores? Não. Fizeram uma lei aprovada na Câmara de Vereadores de São José em que a hora segundo tem que ser fracionada. Né? Não você vai pagar a hora cheia passando da primeira hora ou tudo mais. Enfim, aí vai com recurso jurídico. Aí o Shopping Itaguaçu e outros dizem, não, peraí. Mas a gente vai resolver a situação desde que a justiça entenda aquilo que nós recorremos. Mas já tem uma lei. Então por que não se cumpriu a lei e recorreu e segue cumprindo a lei e espera para ver o que vai ser decidido? Né? A lei existe. É difícil de entender. E hoje nós continuamos a contar a história do principal cartão de Santa Catarina. É o 2º episódio da série Ponte Hercílio-Luz, uma ligação entre o passado e o futuro. Era uma ponte bastante avançada, que os seus sistemas construtivos ainda não estavam definitivamente estáveis, né? O que vai eventualmente ser exatamente a sua debilidade estrutural, né? Justamente porque não haviam grandes estudos sobre essa técnica nova que aumentava a velocidade de construção de uma obra desse porte. E o projeto começou a sair do papel em novembro de 1922. Projetada por um engenheiro americano, David Bernard Steinman, a montagem da ponte evoluía rapidamente. Mas igualmente rápido era o processo de agravamento da saúde do grande idealizador da ponte, Hercílio Luz. No início de 1924, ele estava desenganado pelos médicos, com câncer no estômago. Foi então providenciada uma réplica da ponte, em madeira,
uma passarela pense de 18 metros de comprimento junto ao trapiche de Florianópolis. Assim, simbolicamente, Hercílio Luz inaugurou sua ponte. Envolvia, obviamente, o grupo político do Hercílio Luz, já isso é bastante comum, até hoje se faz, né? Você expõe um modelo, expõe como que a obra vai ser, é uma forma, hoje a gente tem que imaginar que não havia rádio, não havia televisão, então não dá para fazer propaganda da obra como se faz hoje, né? Quando vai se abrir como se vai inaugurar uma rodovia ou coisa parecida, então se fazer uma espécie assim de uma performance que pudesse ser observada e saudada pela população. Hercílio Luz não pôde ver a ponte da Independência pronta. Faleceu 12 dias depois da inauguração simbólica. Em sua homenagem, então, no dia 13 de maio de 1926, a ponte verdadeira foi inaugurada, e com o nome do seu idealizador, Hercílio Luz. Transformando uma cidade, o modo de viver de seus habitantes e atraindo mais pessoas e mais sonhos. Legal, Yamã. Então, mais um episódio da série Ponte Hercílio Luz, uma ligação entre o passado e o futuro. E a Assembleia Legislativa vai ser palco hoje do Ministério Público de Santa Catarina, onde lá vai ser apresentado o quanto que foi recolhido através de investigações oriundas que partiram do Ministério Público, né? São verbas arrecadadas através de crimes tributários, como sonegação fiscal, por exemplo. No que vai ser apresentado esse balanço de 2016, só nisso foram recuperados 100 milhões de reais. Aí fica o nosso parabéns ao Ministério Público de Santa Catarina, extremamente eficiente quando o assunto é investigação. E veja a seguir, um ano depois, muitas saudades. Chapecó mobilizada para prestar homenagens às famílias e às memórias das vítimas da maior tragédia da história do esporte mundial. E ainda, Ministério Público Federal se pronuncia pela primeira vez sobre o andamento das investigações para apurar as causas do acidente com o avião da Lamia. Agora 12h43, a gente volta já. Muito bem, e o Ministério Público Federal se manifestou sobre a conclusão do inquérito de investigação da queda do avião da Chapecoense. Um ano após a tragédia com um avião que vitimou 71 pessoas, em uma entrevista coletiva, o promotor responsável pelas investigações aqui no Brasil relatou que o inquérito foi concluído e que não existem indícios de brasileiros envolvidos e nem irregularidades na contratação da companhia aérea por parte da Chapecoense. O Ministério Público Federal apurou que no voo que a Lamia transportou a seleção da Argentina para Belo Horizonte, a companhia já operou no limite do combustível. Por isso, o MPF fez uma recomendação para o Tribunal de Contas da União para que seja feita uma auditoria na Agência Nacional de Aviação Civil, porque é a ANAC que faz a liberação de voos terceirizados. O que nos chamou a atenção nesse caso, né, foi uma diferença de tratamento com relação ao voo da Argentina, um voo fretado com a empresa Lamia, em condições similares com o voo fretado da Chapecoense. Era uma empresa de um terceiro país, realizando o voo entre países que não são, em que ela não está sediada, e o voo da Argentina foi autorizado pela ANAC de uma forma, em princípio, irregular. Essa posição, inclusive, que o major aviador nos passou, então, inclusive a posição técnica dele, e o voo da Chapecoense não foi autorizado. E algumas mensagens, alguns elementos denotam que se tentou
uma ingerência em relação à autorização desse voo também, mas que acabou não acontecendo, né? O Ministério Público boliviano também anunciou que vai ampliar por mais 6 meses os trabalhos de investigações. Eles vão analisar laudos e perícias, além de trocas de mensagens entre a companhia aérea Lamia e Loredana Albacete, filha do ex-senador Ricardo Albacete. O Ministério Público está investigando que Ricardo Albacete seria um dos donos da aeronave e não somente um arrendatário. Em um áudio divulgado por um jornal boliviano nesta semana, Loredana conversa com uma funcionária da Lamia para saber de assuntos financeiros. Se comprovada que ela faz parte da empresa, poderá ser responsabilizada pelas indenizações para as famílias. Que ela atuava, de uma certa forma, na gerência dessa empresa, né? Se são efetivamente os donos, se são as pessoas que controlam efetivamente a empresa, a gente não tem como apurar isso, porque não é o nosso foco, né? Mas elementos surgiram. Essa senhora assina contratos, ela tem e-mails negociando voos da Lamia, assina o próprio recibo, isso não constou no despacho, mas ela assina o próprio recibo de quitação do pagamento da Chapecoense. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a Chapecoense. Antes, eu tenho um assunto muito sério para falar com você. É sobre disfunção erétil e ejaculação precoce. Você sabia que esses problemas são muito mais comuns do que a gente imagina? Pois é, 59% dos homens com mais de 40 anos têm algum grau de disfunção erétil. Este é um problema do homem para manter uma ereção pelo tempo necessário para sua satisfação sexual. E outro problema é que cerca de 30% dos homens terminam a relação sexual muito antes do desejado, pois sofrem de ejaculação precoce. A boa notícia é que esses problemas têm tratamento médico e as clínicas do Boston Medical Group são especializadas no tratamento da disfunção erétil e da ejaculação precoce. E o melhor, sem procedimentos cirúrgicos. E veja só, hein? Há uma clínica do Boston Medical Group aqui na nossa região. Todos os tratamentos são personalizados e específicos para cada caso. Liga agora no 0800 729 1111. Tome uma atitude que valorize a sua vida, porque sexo é vida. Marque uma consulta através do 0800 729 1111. Meio-dia 51 e hoje está completando um ano da tragédia com o avião da Chapecoense. Em Chapecó, homenagens iniciaram ainda na madrugada com uma celebração religiosa. Rafael Reinzel, um dos sobreviventes, participou da celebração junto com a família. Ele, por vários momentos durante o ato, ficou de cabeça baixa e também leu uma oração. É muito estranho, assim, porque a hora que tocou o sino é a hora que a gente caiu, né? É uma coisa muito impressionante, né? Eu agora voltei do Rio de Janeiro também, voando no mesmo horário do voo, né? Que a gente foi para Medellín. São coisas da nossa vida que nos guardou, né? E eu jamais posso esmorecer, apesar de me emocionar muito aqui do que aconteceu hoje, de ver isso aqui se transformar numa arquibancada de estádio, né, pelo carinho que as pessoas tinham. As homenagens iniciaram após a meia-noite em uma capela improvisada na Arena Condá. Familiares, amigos e torcedores emocionados fizeram orações para as vítimas. 71 canhões de luzes foram direcionados para o céu. Eles representaram cada vítima da tragédia. Após esse momento, os torcedores se dirigiram até a Catedral Santo Antônio, onde aconteceu uma celebração. Já à 1h15 da manhã, horário da tragédia em 2016, os sinos tocaram e várias orações foram realizadas. Um momento de tristeza e lembranças para os torcedores. Muito difícil, mas é muito bem lembrado. A data acho que tem que ser comemorado. Uma coisa assim que é do coração mesmo, né? E é o que a gente resta fazer, né? Guardar as boas lembranças. Somente. Estou emocionado, desculpe, tá? E entender, eu acho que a gente não vai entender nunca. Eu tenho que aceitar porque é a vontade de Deus. E eu acho que tinha que ser assim. É muito triste. Dizem que o tempo passa e que a dor ameniza,
Não, a saudade só aumenta. Só aumenta. A vigília deverá encerrar às 6:30 da tarde com uma missa, lembrando que a Arena Condá vai estar aberta até às 10 horas da noite, para que todos os torcedores prestem as suas homenagens. Após a celebração, os torcedores cantaram Vamos, Vamos Chape, para continuar incentivando o time catarinense. Pois é, comoção em Chapecó. E quem manda recado pra gente é o Áudio de Palhoça, perguntando assim, ó, Gustavo, o que você acha da diretoria do Avaí trocar uma ideia com a diretoria do Santos? Olha, isso aí é complicado, não existe no futebol, sabe por quê? Porque jogador do Santos ali, alguns querem renovar contrato para a próxima temporada, que vão receber chance agora. Outros precisam ainda mostrar que tem o seu valor e merecem uma vaga na equipe titular. Então vai ser jogo duro para o Avaí, domingo, 5 da tarde, contra o Santos lá na Vila Belmiro, o Avaí que joga a decisão de 2017. E veja a seguir, decorações natalinas. O tradicional pisca-pisca aumenta risco de choques elétricos e até incêndios. Sabe o que fazer para evitar qualquer tipo de acidente. Agora, 12h54, a gente volta. Meio-dia 57, as decorações natalinas começam a mudar a iluminação em casas e lojas. Lâmpadas com tecnologia LED são as mais recomendadas para evitar acidentes, mas muita gente ainda usa o tradicional pisca-pisca, que aumenta os riscos de choques elétricos e até incêndios. O fogo começa na árvore, passa para o sofá e em menos de 1 minuto atinge toda a sala. O incêndio foi causado durante uma simulação. É algo bem raro de acontecer, mas mostra o potencial de uma falha na iluminação de Natal. Neste caso real, não houve princípio de incêndio, porque o equipamento foi desligado a tempo. Eu falei, desliga que eu tô vendo a fumaça. Esse aparelhinho aqui, ó, do pisca-pisca, mas não foi dali. Toda noite antes de dormir, Fernando desliga a iluminação. Só na sacada do apartamento ele tem 3 conectores, para a alegria do Gabriel. Você compra mais pela cor. Ah, essa aqui é amarelinha, vermelhinha, as crianças escolhem, ah, essa aqui é dourado. É mais pelo gosto deles. Os modelos feitos com luzes de LED estão sendo cada vez mais usados. Este tipo de lâmpada garante um gasto menor de energia e reduz os riscos de acidentes. Tem um mais colorido que o outro. É possível até controlar a velocidade do pisca. O problema é que no meio de tanta opção, o cliente acaba esquecendo do mais importante. Será que o produto que você escolheu, além de bonito, também é seguro? A hora que eu preparo tudo, eu já vou ligando e não me preocupo com isso, não. Qualquer coisa, barato, caro, enfeita, a mesma coisa a casa da gente, né? Ela agora fez o teste ali, para ver se realmente tá bom, né? Então, pode parecer simples usar o pisca-pisca, mas é melhor seguir algumas recomendações. Compre produtos com nota fiscal, garantia, manual e selo do Inmetro. Siga a recomendação do fabricante para uso correto, interno ou externo. Evite ligação com adaptadores. Mantenha a fiação devidamente desenrolada para evitar superaquecimento. E não faça gambiarras. Levamos 4 modelos para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP. Tem a potência, tem a voltagem. E esse aqui é o símbolo da certificadora que certificou o produto. Controlador. E o Meio-Dia Catarina de hoje fica por aqui para você. Uma excelente tarde de quarta-feira. Nós voltaremos amanhã, a partir das 12h30. Até lá!